Agora sim. A rodada 21 do Campeonato Brasileiro, a segunda do segundo turno, começou no sábado com o Red Bull Bragantino vencendo por 4-2 o Fluminense, acabando com a sua sequência de jogos sem vencer. Eu acho que já estava chegando a 6 jogos sem vitória do Red Bull Bragantino e eles derrotam o Fluminense jogando em Bragança. Com 2 minutos, John já abriu o placar para o Bragantino, 1 minuto e 37 por aí, né? Eles arredondam para 2 minutos aqui. Com 4 minutos já estava 2-0, Eduardo Sacha fez o segundo. O Fluminense chega até a descontar nos acréscimos com o Hércules, nos acréscimos do primeiro tempo. Mas logo no começo do segundo, lá Quintana já faz 3-1 para o Bragantino. O Fluminense desconta de novo com a Costa. E na reta final, o Davi Gomes marca o gol que sacramenta a vitória do Red Bull Bragantino. O Fluminense teve mais volume de jogo, mais posse de bola. Mas, segundo o Renato Gaúcho, o time não entrou focado em campo e ele já esperava que o resultado ruim pudesse acontecer. O Fluminense que tem Copa do Brasil para jogar no meio de semana, não sei se isso influenciou em alguma coisa. Tem as mudanças na escalação também, o Renato não tem repetido muito a escalação, disse que os jogadores não aguentam a sequência de jogos consecutivos. O Fluminense ainda está disputando 3 competições, além de ter participado até a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Então é uma temporada desgastante para o Fluminense. O Soteldo voltou de lesão, entrou no segundo tempo, mas não acrescentou nada. E é isso, vitória importante para o Bragantino se manter na parte de cima da tabela. Ele estava caindo de posição, ele chega ao 8º lugar, chega a 30 pontos e o Fluminense estaciona nos 27 em 9º lugar. O Cruzeiro venceu por 2-1 o Internacional. O Internacional segue muito mal. Roger Machado ainda é o treinador do Inter, mesmo com as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, com desempenho pífio contra o Flamengo na Libertadores e também no Brasileiro, né? Foram 3 jogos seguidos contra o Flamengo, perdeu os 3 e perde para o Cruzeiro com desempenho também horrível da equipe do Internacional. O Borré foi expulso, mas foi lá nos acréscimos, então não justifica o Inter ter apenas 4 finalizações em 90 minutos e o Cruzeiro poderia ter feito até mais gols, né? Ficou barato esse 2-1, o Rocher salvou o Inter de uma derrota maior. Matheus Pereira e Caio Jorge marcaram os gols do Cruzeiro. Golaço, Caio Jorge, cobertura por sinal. E ele foi premiado hoje com a convocação para a seleção brasileira, feita pelo Carlo Ancelotti. O primeiro gol foi do Matheus Pereira, então o Inter até empata. Ele empata, depois não joga mais. O Cruzeiro vai para cima para buscar a virada, consegue a virada, poderia ter feito até mais gols, mas terminou assim mesmo 2-1. Cruzeiro na vice-liderança com 41 pontos, e o Internacional na metade de baixo da tabela com 24 pontos, mais próximo da zona de rebaixamento do que do G4. O Grêmio empatou com o Ceará na Arena do Grêmio, 0-0, e cara, os jogos do Grêmio para mim são os piores para assistir no Campeonato Brasileiro, né? Impressionante. Eles venceram por 3-1 o Atlético Mineiro na rodada 20, logo no jogo que eu não assisti porque foi ao mesmo tempo do Vasco. Mas o Grêmio jogando muito mal contra o Ceará. O Ceará também não foi bem, mas ainda teve mais finalizações do que o Grêmio no total. Pouca coisa de diferença, 15 contra 13, mas assim, o 0-0 foi o placar justo, porque ninguém criou o suficiente para vencer o jogo. E como o Lédio Carmona falou, até as entrevistas pós-jogo foram ruins. Com o Marlon falando que eles têm que cometer menos erros, né, para poder empatar. E eles conseguiram empatar, né? 2-0 pro Bahia contra o Santos, domingo na Fonte Nova. O Ancelotti estava lá, mas no final não convocou ninguém, nem do Bahia e muito menos do Santos, é claro, né? Se tinha alguém do Santos que poderia ser convocado era o Neymar, mas ele também não estava no jogo, estava no aniversário do filho, forçou o cartão na derrota contra o Vasco. E o Bahia vai muito bem, 4ª posição do campeonato, 36 pontos, podendo conquistar títulos nessa reta final de temporada. Ainda é possível o Campeonato Brasileiro, o Bahia está ali com 36 pontos. Não está tão distante assim do Flamengo. Eu não acho que o Bahia tem grande chance de ser campeão brasileiro, mas na Copa do Brasil são chances reais. E ele, obviamente, é favorito para ganhar a Copa do Nordeste contra o CSA. Ou contra o Confiança, na verdade. Então, eu falei vitória do Bahia, os torcedores ficam irritados, né? Mas grande triunfo do Bahia contra o Santos, com gols de Luciano Juba e Lúcio Rodrigues. O Santos nessa partida foi comandado pelo Matheus Bach, filho do Tite, que foi mantido ainda na comissão técnica da equipe, depois da demissão do
do Xavier, né, do Kleber Xavier. E o Vojvoda assume o comando do Bahia nessa semana, do Santos, na verdade, né? O Bahia tá muito bem com o Rogério Ceni. O Vasco recebeu o Corinthians em São Januário e Vasco e Corinthians é a maior freguesia do Brasil nos últimos anos, né? O Vasco ficou 14 anos sem vencer o Corinthians, voltou a vencer no ano passado em São Januário, 2-0 no primeiro turno. No segundo turno já perderam de novo em Itaquera, lá o Vasco nunca venceu, até porque se ficou 14 anos sem vencer, Itaquera tem 11 anos de existência, né? O Neoquímica Arena. E agora em São Januário o Vasco também não vence. Perdeu no primeiro turno lá em São Paulo, perde em São Januário por 3-2. Depois do 6-0, a expectativa, a esperança do torcedor vascaíno foi renovada. Esperava que o Vasco pudesse fazer 9 pontos em sequência, né? Vencendo o Juventude no jogo atrasado e vencendo o Corinthians agora. Pareciam ser jogos até mais fáceis do que o Santos. Na expectativa, né? Eu falei, eu como vascaíno trocaria o 6-0 por 6 pontos. Eu preferia perder pro Santos e ganhar do Juventude e também do Corinthians. Trocar 6 gols por 6 pontos, tranquilamente. Mas não tem o que fazer, aconteceu. Fiquei muito feliz na goleada. Fiquei muito puto na derrota pro Juventude. E fiquei mais ainda ontem contra o Corinthians, porque o Corinthians estava sem Memphis, que pode até ser negociado, né? Tem interesse dos times europeus nele, pode ser que ele vá embora. Estava sem o Roberto, que está machucado. E o Garro estava no banco. Os 3 principais jogadores do Corinthians estavam fora. E ainda assim o Vasco foi engolido pelo Corinthians no primeiro tempo. O Vasco, o Diniz voltou a botar o Verratti no banco, ele foi titular contra o Juventude. E assim, o Verratti entra, faz o gol de pênalti, que empata o jogo pro Vasco até. Mas o Corinthians faz 3-1, Guinegão e Gustavo Henrique fizeram os outros gols. O primeiro foi do Maicon, que não marcava há um ano, com o tempo machucado. E o Ryan até descontou pro Vasco no final. Por pouco ali, né? O Vasco poderia ter empatado, mas impressionante, né? Até para cobrar lateral os caras estavam errando. Bom, de ponto positivo eu gostei da entrada do Andrés Gomes, o jogador colombiano que foi contratado recentemente vindo da Turquia. E eu fiquei com medo dele ser o novo Lloyd Augusto, mas ele me parece bom, né? Deu assistência, driblou bem ali nos poucos minutos que ele teve em campo. Agora o GB entrou mal demais, né? O GB, meu Deus. Pra quem reclama do Verratti, que o Verratti atrapalha o time com a bola no pé, meu, e o GB? O GB seria o reserva do Verratti. O Diniz ontem conseguiu a proeza de colocar os dois juntos no campo. E foi o encontro aí dos dois últimos treinadores da seleção, Dorival Júnior do Corinthians e Fernando Diniz do Vasco, levou a melhor Dorival. Que na seleção acho que foi um pouco melhor também, né? Um pouco. Apesar de que a goleada do 4-1, né, pra Argentina tá na conta dele, né? Não tá no Diniz. No Alfredo Jaconi, o Juventude recebeu o Botafogo e foi derrotado por 3-1. Quando recebeu o Vasco, venceu, mas não conseguiu vencer o Botafogo, atual campeão brasileiro e da América. O Botafogo está eliminado da Libertadores, mas vive na Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Vasco nessas quartas de final. Bom, o Juventude até sai na frente com o gol do Emerson Batata, mas logo na sequência Alex Telles empata de pênalti. E o Cris Ramos, jogador espanhol que foi contratado por empréstimo do Cádiz, faz uma grande estreia marcando 2 gols e dando a vitória ao Botafogo. Então parece que o Botafogo acha o seu camisa 9, depois de ali do Mastriani não ter entregado nem um pouco, né? A gente sabe que é um jogador limitado, mas esperava-se que ele fizesse pelo menos gols e nem isso ele estava fazendo. E o Arthur Cabral não parece estar 100% fisicamente, não era uma unanimidade, né, para substituir o Igor Jesus. Vamos ver se o Cris Ramos vai manter esse nível de desempenho que ele teve na estreia. O Mirassol venceu por 1-0 o Fortaleza e segue fazendo grande campanha no Campeonato Brasileiro. Chega agora a 32 pontos e lembrando, o Mirassol tem 2 jogos atrasados, enquanto o Fortaleza, que já jogou 20 jogos, só tem um jogo atrasado. O Fortaleza segue muito mal, é o vice-lanterna e eu diria que, cara, depois de ontem, o pênalti perdido, perdeu o rebote também, o gol do Mirassol foi do Edson Carioca, tá? Então o Fortaleza perde pênalti, depois teve um pênalti que foi retirado pelo VAR, mas assim, o Fortaleza muito mal.
eliminado da Libertadores, agora só resta o Campeonato Brasileiro e ele tem que... Mesmo que tivesse na Libertadores, né, o objetivo principal tem que ser permanecer na Série A. O Renato Paiva ainda não foi demitido, mas o trabalho dele é horrível. Você demitiu o Vojvoda. Ah, teve paciência. Eu acho que teve pouca paciência, se você pensar. Se era para demitir o Vojvoda, por que não demitiu na parada para a Copa do Mundo? Para o novo treinador poder ter tempo para trabalhar, quem sabe contratar algum jogador. Sei que o Fortaleza não tem uma renda tão boa assim para contratar jogadores. Mas demitiu o Vojvoda no primeiro jogo depois da volta do Brasileirão. E o Renato Paiva tá aí. Não teve nenhuma vitória, eu acho, ainda. Ou se teve, foi uma só, né? Parece ter uma paciência maior com o gringo. Não sei se tem uma multa rescisória cara, que o Fortaleza está resistindo a pagar também. O Vojvoda é um dos maiores treinadores da história do clube. E não teve mais tempo. Isso eu tô falando pós Copa do Mundo, porque eu acho que o Fortaleza deveria ter tomado a decisão de demitir o Vojvoda lá atrás, se viu que já não dava mais, né? O mesmo que eu disse do Atlético Mineiro várias vezes, né? Que o Cuca deveria ter saído naquele período também. Ele continuou, levou o time até as quartas da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas a campanha do Atlético no Brasileirão é muito ruim. E é um time que não convence, não joga bem. Não teve jogador expulso, não teve nada que justificasse essa atuação horrível do Atlético Mineiro contra o São Paulo. Apenas 4 chutes. O São Paulo vence por 2-0, poderia ter sido mais. O Everson tomou até um cartão amarelo, fez algumas defesas ali. E os gols do Tricolor jogando com o uniforme preto, ficou bem bonito, por sinal. O Pablo Maia e o Gonzalo Tapia marcaram os gols do São Paulo. Tapia fez o primeiro gol dele com a camisa tricolor. E é isso, ainda hoje teremos Palmeiras e Sport, Flamengo e Vitória. Bem, pessoal, no final do corte agora aqui para falar dos dois jogos da segunda-feira. E que jogos, hein? A CBF resolveu deixar Palmeiras e Flamengo para jogarem na segunda. E simplesmente tivemos um 8-0 do Flamengo em cima do Vitória e um 3-0 do Palmeiras contra o Sport. Bom, o jogo do Palmeiras contra o Sport, resultado aí ok, né? 3-0, resultado normal, placar clássico, 2 gols de Flaco Lopes, um gol de Gustavo Gomes. O Flaco Lopes e o Vitor Roque jogando juntos tem funcionado bem, o Palmeiras jogando aí com essa camisa verde e amarela e com shorts azul, em homenagem ao uniforme da seleção brasileira, né? Então, o Palmeiras ainda tem 2 jogos a menos em relação ao Flamengo, ou melhor, um jogo a menos que o Flamengo e 2 a menos que o Cruzeiro, que é o terceiro colocado. Então o Palmeiras chegou a 42 pontos e o Flamengo chegou a 46. Já escapou do rebaixamento, como brincaram com o Felipe Luiz na coletiva, mas o principal é a diferença absurda de saldo que o Flamengo já colocou em relação ao Palmeiras. O Flamengo chega a 35 gols de saldo, são 44 gols marcados e apenas 9 gols sofridos em 20 jogos. Um absurdo, né? Pode talvez bater o recorde aí, ter o melhor ataque da história do campeonato, se seguir nessa toada. Já fez 6-0 antes contra o Juventude. Supera aí, tem a maior goleada da história dos pontos corridos e também, óbvio, dessa edição do Campeonato Brasileiro. Teve o 6-0 do próprio Flamengo contra o Juventude. Semana passada, o 6-0 do Vasco contra o Santos. E aí é curioso, né? Porque eu, como vascaíno, e os vascaínos falaram que o Flamengo perdeu para o Santos. Só que o Flamengo ganha do Vitória e o Vitória ganhou do Vasco nesse campeonato, né? Inclusive o Carille tinha acabado de ser demitido do Vasco e pouco tempo depois ele assume o Vitória. E agora, obviamente, ele é demitido depois dessa derrota histórica de 8-0, onde o Vitória não entrou em campo. Eles tiveram um chute ali depois que o Flamengo fez 2-0, que foi muito rápido, né? O Samuel Lino fez o gol aos 2 minutos, Pedro marcou o segundo aos 3. E aí depois o Arrascaeta faz aos 34. 3-0 é o placar que vai para o intervalo. No segundo tempo saem mais 5 gols em 35 minutos. Ou seja, poderia ter sido mais de 8-0. No segundo tempo, mais 2 gols do Pedro, hat-trick dele então. Um gol do Luiz Araújo e um gol de pênalti do Bruno Henrique. Teve outro gol também do Samuel Lino, marcando logo 2 gols no jogo que ele desencanta com a camisa do Flamengo, né? Bom, então no duelo rubro-negro deu o Flamengo favorito ao título, mais do que nunca. E a questão do saldo de gols também é muito importante e o Flamengo está com uma vantagem gigante nisso. Ainda tem 2 jogos atrasados, um deles é contra o Sport, que perdeu para o Palmeiras agora, e que é o lanterna do campeonato com apenas uma vitória. Então a classificação final
após 21 rodadas, 20 para o Flamengo. O Flamengo tem 46 pontos, o Palmeiras tem 42, o Cruzeiro 41, o Bahia tem 36, o Botafogo 32, Mirassol também. O São Paulo é o sétimo colocado também com 32 pontos. O Bragantino é o oitavo com 30. O Fluminense tem 27 e é o nono colocado. O Ceará tem 26 e está na 10ª posição. O Corinthians, com as 21 partidas completas, tem 25 pontos. O Atlético Mineiro tem 24, o Internacional também. O Grêmio também tem 24. Com 21 pontos está o Santos em 15º, o Vasco é o 16º com 19. O Vitória abre a zona de rebaixamento com 19 pontos e agora um saldo de menos 14. Ainda não é pior que o saldo do Juventude e do Sport. O Juventude tem menos 23 de saldo e o Sport menos 18. O Juventude então tem 18 pontos, Fortaleza 15 e o Sport 10. Fortaleza também com saldo muito ruim, de menos 18, menos 13 na verdade, né? Menos 18 é o Sport. O Santos tem menos 11. O Vasco tinha conseguido o saldo positivo depois da vitória contra o Santos na semana passada, mas com a derrota para o Corinthians agora, ele voltou a ter um saldo negativo de menos 2, mas ainda aparece fora da zona de rebaixamento. O Vitória se coloca como um fortíssimo candidato a ser rebaixado. Eu diria que esses 4 são os principais favoritos, mas a gente tem ali Santos, Grêmio, Vasco ainda, o Corinthians também não escapou, o próprio Internacional está correndo risco, que é uma grande decepção na temporada, como o próprio Atlético Mineiro, que apesar de estar vivo nas competições de mata-mata, faz um campeonato brasileiro muito decepcionante, mas ainda tem 2 jogos atrasados. Então, Caio Jorge é o artilheiro do campeonato com 15 gols, convocado para a seleção brasileira pelo Carlo Ancelotti. Arrascaeta chegou a 11 e empatou com o Verratti. O Pedro chegou a 10, o Pedro Raul tem 7, o Reinaldo 7 e o Renato Kaiser 7 também. Já nas assistências, a Arrascaeta tem 10, Matheus Pereira 6, e empatados estão Alan Patrick, Caio Jorge, Mugni e Lucas Piton, com 5 assistências. Então é isso aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E semana que vem a gente volta com a 22ª rodada. Nesse meio de semana tem os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, beleza?